Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Demétrio, sou instrutor de defesa pessoal. Nesse vídeo eu vou te explicar como que em pouco tempo você pode aprender a se defender de qualquer tipo de adversário numa situação de rua através do método Survive de defesa. Com isso você vai aprender a se defender ou proteger alguém que é importante para você, de repente alguém da sua família, numa situação onde não existem regras, o adversário pode estar querendo usar de jogo sujo para conseguir ganhar de você e consequentemente você tem que usar dos meios que forem necessários para ganhar desse adversário. Não é uma competição, não é um esporte, é uma situação de combate onde a minha vida está em risco. Com esse método eu vou te ensinar como se defender numa situação de combate corpo a corpo, uma agressão de faca, bastão, arma de fogo, paulada, garrafada, enfim, todas as situações que são possíveis de acontecer na vida real. Esse método ele é composto por 4 áreas principais: a visão crítica, guarda oculta, golpes primitivos e as técnicas de atalho. Mais pra frente nesse vídeo eu vou te explicar o que são cada uma dessas áreas e vou te ensinar também uma técnica que você pode praticar hoje mesmo de como se defender em uma situação utilizando esse método. Mesmo se ela não tenha muita força física, alongamento, agilidade, isso não importa, qualquer pessoa consegue aprender uma maneira simples de se defender na vida real. Então esse método ele não é para quem está querendo aprender uma luta de esporte, onde tem regras, tem competição, não é para quem está querendo aprender a utilizar instrumentos medievais, armas medievais, espada, lança, arco e flecha, coisas que a gente não vai encontrar no dia a dia hoje, a gente não vai utilizar e não vai se defender de alguém que está usando esse tipo de coisa. Também não é para quem quer aprender acrobacia, a dar mortal, a fazer vários tipos de rolamento, a dar um salto gigante, não é para quem quer aprender a imobilizar um adversário também sem machucar ele. Isso não existe. Não tem como eu imobilizar alguém que tem a mesma força física ou mais força física do que eu sem machucar aquela pessoa. Isso não funciona. Eu preciso machucar para conseguir imobilizar. Também não vai adiantar eu querer aprender técnicas que sejam suaves e com respiração profunda, onde eu fique calmo e vai fazer uma movimentação calma. Isso não vai acontecer na vida real. Isso também não existe. Dá uma olhadinha aqui agora em quem teve contato com o meu método tem a dizer sobre ele. Comecei pelo Karatê e aí fui pro Jiu-Jitsu, Academia Saiko aqui de Araçatuba, né? Sabia me movimentar, sabia dar golpes básicos, sabia como mobilizar, mas aprendi isso sobre uma perspectiva esportiva, não daquela perspectiva real mesmo, de combate. Pô, agora minha vida tá em risco, agora, tem uma faca aqui, o que eu vou fazer? Aprendi técnicas que são tradicionais, faz sentido num contexto medieval, mas não num contexto urbano, que tem um boiado doido pra pegar dinheiro, pra, sabe, tentar alguma coisa. Ao invés de você precisar treinar muito técnicas elaboradas demais, o seu método eu achei muito fácil, não digo resumido, mas é simplificado, né? Então acertou, acabou, né? Acertou, acabou. Minha vez, acabou. Não dá brecha. Uma vez que tem uma situação de perigo, você decidiu agir, mas decidiu com responsabilidade. Você define a situação e acaba. Quando o praticante aprende defesa pessoal, ele tem que ver que ele está preservando a vida dele e a vida de terceiros. Então, não se pode dar o luxo mais de ficar distraído no celular, zanzando por aí, pensando na morte da bezerra. Você sai do modo de alerta quando você chega no seu objetivo. Tá seguro? Lá você tem que estar atento aos sinais, estar atento ao ambiente que está fora do padrão. Eu me sinto dessa vez mais seguro, de verdade. Depois da prática, né, do método, eu sei o que fazer. Se eu precisar me proteger terceiro. Deixa eu te explicar agora como é que esse método surgiu. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 12, 13 anos, eu sofri uma série de assaltos e tentativas de agressão também, e teve um deles que me marcou bastante. Eu lembro que uma vez eu estava no centro da cidade aqui onde eu moro, a caminho do meu curso de inglês, quando 3 moleques do outro lado da rua me viram e vieram na minha direção. E eles aparentavam até ser mais novos do que eu, parecia que de repente eu tinha uns 13, eles tinham uns 12, 11 anos mais ou menos, então eles eram até um pouco mais baixos. Eles chegaram em mim e um deles falou: me passa a grana aí, senão eu vou te enfiar a faca. E aí naquele momento eu não tinha smartphone, eu não tinha celular, né? Naquela época era algo muito caro. Eu estava sem dinheiro, eu entreguei para eles o que a gente chamava aqui no passado de passe de ônibus, né? Que era uma moeda de plástico assim, que normalmente essa molecada usava até para trocar em boteco por cigarro, bebida, enfim, né? Que eram os passes que eu tinha para usar no meu transporte de ônibus ali durante a semana. Eu entreguei tudo para eles e eles me deixaram sair. E naquele momento eu lembro que aconteceu uma sensação muito ruim, né, para mim, que eu me senti completamente impotente. Então se aqueles moleques ali, mesmo que eram até mais novos do que eu, quisessem tentar me esfaquear, eu não fazia ideia do que fazer. Eu não sabia como me proteger, eu não sabia como lidar com aquela situação. E foi ali então que eu comecei a pesquisar e a querer aprender sobre artes marciais. Então ao longo da vida eu tive contato com uma série de artes marciais, no começo principalmente práticas mais tradicionais, de origem oriental, né, mais filosóficas, onde a gente vai fazer uma movimentação filosófica que às vezes a gente não sabe nem o porquê que está fazendo, né? Até que eu entendi que existiam práticas mais voltadas para uma situação de vida real, uma situação que poderia acontecer na rua, e eu comecei a praticar
praticar essas outras práticas ali que já eram um pouco mais específicas para uma situação de defesa pessoal realmente. Mas ainda assim eu percebi que nenhuma dessas práticas eram 100% com técnicas eficientes. Então ainda tinha uma coisa ou outra que de repente eu não precisava colocar porque não fazia sentido de eu utilizar aquela movimentação na rua. E foi aí então que eu resolvi juntar todas as melhores técnicas que eu tinha aprendido ao longo desses anos que seriam 100% eficientes numa situação de rua. Então técnicas que fossem simples de fazer e práticas. Uma coisa que muitas práticas não consideram é que a adrenalina vai estar acontecendo. Então quando a adrenalina está rolando no meu corpo, o braço começa a tremer, a perna começa a tremer, o coração dispara, a gente perde a nossa visão periférica, a gente enxerga só o que está aqui na nossa frente. Então esses são fatores que acontecem no nosso corpo inevitavelmente. E para isso eu preciso de técnicas que sejam fáceis de eu aplicar numa situação como essa. Foi aí que eu agrupei essas técnicas e eu comecei a ensinar o pessoal que trabalhava de vigilante aqui da minha região. Eu entrei em contato com eles e sem cobrar nada eu comecei a dar aula para ter esse sentimento de como que ia acontecer, como que eles iam ter essa visibilidade, essa experiência de aprender, que é uma situação muito comum que poderia acontecer com eles. O pessoal que trabalha de vigilante ou de segurança, às vezes trabalha de vigilante de dia, de segurança à noite, ele precisa estar em contato com situações que enquanto o pessoal pode fugir, eles vão ter que ir resolver aquele problema. Então o pessoal demonstrou um grande interesse naquilo e começou a gostar bastante. Hoje no Brasil acontece uma morte violenta a cada 20 minutos, fora outras agressões que acontecem que acabam não terminando em morte. E essas pessoas que sofrem agressão, elas não acordaram de manhã achando que iam sofrer essa agressão. Então elas não saíram de casa imaginando que seriam vítimas de uma situação como essa. E é muito importante para mim, esse sentimento é muito grande, de que mesmo que eu não vá me defender amanhã, eu possa estar ensinando alguém que vai precisar se defender ou proteger alguém da sua família na semana que vem, daqui a 2, 3 dias. Então essa pessoa pode usar o conhecimento que eu passei para não ter que sofrer uma agressão, para poder sobreviver e chegar com vida no fim do dia. Foi aí então que eu resolvi abrir o meu estúdio e começar a ensinar outras pessoas que queriam aprender sobre defesa pessoal. Nessa época também, eu comecei a publicar alguns conteúdos das técnicas desse tipo de prática no YouTube, na internet, enfim. E com isso começaram a aparecer outras pessoas de outras regiões do país que queriam aprender, queriam saber de onde é que eu era, como é que faziam para praticar também, para conhecer. E eu comecei a perceber então que tinha gente com essa necessidade de aprender uma prática 100% voltada para uma situação de rua, que fosse simples de aplicar, mas que de repente não tinham como vir até a região onde eu moro ou ter contato em outro lugar com uma prática tão eficiente. Então foi por isso que eu desenvolvi o Survive, que é o meu método de ensino à distância de defesa pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esses princípios do método Survive em uma situação onde o adversário me segurou pela camisa, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a forma errada de lidar com uma situação como essa, que a gente vê muito por aí em outras práticas. Então eu estou aqui, o adversário veio, me segurou na camisa, e aí o que o pessoal faz normalmente? Tenta fazer alguma torção. Então eu estou aqui, eu vou tirar a mão do cara e torcer o braço dele para cá, e aí ele vai cair, ele vai para o chão, eu vou imobilizar aqui, fazer uma alavanca no braço dele, Ou então outra coisa que a gente vê, o cara tá me segurando aqui, eu vou lá e faço uma torção pro outro lado aqui, e agora ele vai pro chão também, sentindo dor. Ou algo até mais mirabolante, pior ainda, o cara tá aqui, aí eu tiro a mão dele aqui e dou um jeito de fazer uma imobilização e passar aqui atrás do braço do cara e imobilizar ele. Esse tipo de coisa é bonito de se ver, principalmente porque o cara estava com um agressor e agora ele está lá sentindo um monte de dor, ele está sendo manipulado por mim, mas isso aqui não funciona. Muitas vezes a gente passa anos e anos treinando esse tipo de coisa aqui, perdendo tempo, coisa que não vai funcionar na vida real. Então onde estão os principais erros dessa situação aqui? Se o cara me segura dessa forma aqui e eu tento fazer uma torção, a primeira coisa que pode acontecer é que ele vai me enfiar uma porrada com a outra mão. Essa é a primeira coisa. Essa mão dele aqui está ocupada comigo dessa forma. Ela não vai mais representar uma ameaça. Agora aquela mão ali, ele pode utilizar para me enfiar porrada, Então não adianta eu achar que eu tenho que me preocupar com essa mão, enquanto a outra mão dele ali pode me enfiar um soco no meio da cara. Outra coisa também é que ele está colaborando comigo, a gente está calmo aqui. Na hora que a adrenalina bate, o que é inevitável, vai acontecer, eu vou estar lá numa situação de minha vida, estou em risco, a adrenalina bateu, o braço começa a tremer, a perna começa a tremer, o coração dispara. O que era para ser uma movimentação desse jeito aqui, ele está segurando aqui, o que vai acontecer é isso aqui, eu vou estar lá querendo segurar a mão dele, não vou conseguir, e mesmo que eu consiga, é muito fácil para ele ainda puxar essa mão de volta. Então eu vim aqui para fazer a torção, ele puxa, e agora eu já não tenho mais a mão, provavelmente eu vou travar, porque a minha movimentação falhou, e ele tira a mão dele e vai fazer outra coisa. Então não adianta eu perder tempo com isso, enquanto eu poderia estar utilizando uma técnica que seja exatamente voltada para uma situação real e que vai funcionar numa situação real. Então o que eu vou fazer? Ele segurou aqui, provavelmente ele não vai me segurar com o braço esticado, ele vai flexionar aqui para querer ganhar essa alavanca aqui, e ele vai querer me enfiar a porrada com a outra mão, ou ele vai estar apontando o dedo aqui para mim, para daqui a pouco talvez já me acertar. Então no momento que ele entrou em contato comigo,
já é considerado uma agressão, ele entrou em contato comigo. Eu não deveria ter deixado isso acontecer, mas vamos supor que isso aconteceu, eu não vou perder tempo tentando fazer torção nem nada. A primeira coisa que eu vou fazer é levantar minha guarda, então eu vou levantar as mãos aqui, porque caso ele resolva me atacar, eu tenho mais facilidade de me proteger. Se eu tiver com a mão para cá ou com a mão aqui, preocupado com a mão dele, eu estou com o rosto completamente exposto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é levantar minha guarda e daqui, a hora que eu levantei a guarda, essa mão aqui vai travar na mão dele. Eu nem usei o dedão para segurar, eu só travei a mão aqui e eu vou travar ela para mim. Por que que eu vou fazer isso? Porque agora que ele está em contato comigo, eu não quero mais que ele se afaste. Eu aproveito que ele fez contato comigo para segurar ele e contra-atacar. Então ele está aqui, eu levantei a guarda, eu vou segurar aqui e imediatamente eu vou acertar ele. Ele não vai conseguir escapar de mim, porque se o meu golpe não for eficiente, ou escorregar, ou escapar, né, esse tipo de coisa pode acontecer numa situação real, se eu não estiver segurando, ele vai para trás e se recompõe e volta para cima de mim. Agora, se eu estou segurando aqui, eu travo, e mesmo que escapou aqui e não acertou, eu ainda posso continuar meu movimento com outra coisa. Então é por isso que eu vou travar a mão do adversário. Primeira coisa. A próxima coisa que eu vou fazer é puxar ele para mim, enquanto eu vou acertar ele. A forma que eu vou acertar ele, existem várias, né? O que eu vou fazer aqui é uma simulação de um golpe com a palma da mão, tá? Então eu vou acertar lá, seria no queixo, no nariz, poderia ser um soco? Poderia também, mas eu preciso saber exatamente como fazer um soco para não lesionar minha mão na hora do combate. Então com a palma da mão aberta é algo mais fácil, nariz, no queixo, enfim. A hora que eu percebi a mão dele aqui, travou, imediatamente acertou lá, eu puxo ele para mim e eu avanço com a outra mão. Pá. E por que que eu faço isso? Na hora que eu puxo ele para mim, eu estou aumentando muito mais o impacto no adversário. Imagina dois carros que vão se colidir na estrada. Então, se um carro estiver indo para frente, o outro atrás, e um carro bate no outro, o que vai acontecer é um acidente um pouco menos grave, com um pouco menos de impacto. Se um carro está parado e o outro acerta, já vai ter um pouco mais de impacto. Agora, se um está vindo contra o outro, o impacto é muito maior. E é isso que eu quero fazer, eu quero trazer ele junto ao mesmo momento que o meu golpe está indo para frente, para o impacto ser pior ainda. Para a gente ver do outro lado agora, então o adversário está me segurando aqui, eu poderia continuar essa situação atacando de outras formas também. Então ele me agrediu colocando a mão em mim, eu protegi, eu acertei ele, eu poderia imediatamente segurar e fazer uma joelhada. Então eu acertei, tô aqui, movimentação simples, tô aqui, o cara segurou, pá, acertei, joelhada. Assim que eu fiz a joelhada, o que vai acontecer? A hora que ele recebeu esse impacto no testículo, ele abaixou, eu poderia já puxar ele para o chão. Então eu poderia arrastar ele para o chão de maneira fácil. Ele acabou de sentir aquele impacto, ele abaixou, eu puxar ele para o chão e dali eu resolvi o problema, eu posso fugir, eu estou protegendo alguém. Então mesmo que ele resolva me acertar, assim que eu coloquei a mão aqui, talvez eu vi o golpe vindo, eu posso aproveitar e me proteger. Eu estou com a guarda alta, eu posso de maneira simples, fácil. Não precisa querer desviar. O soco está vindo, eu vou desviar, eu vou passar embaixo, eu vou passar em cima. Isso exige muitos e muitos anos treinando para ficar desviando de soco. Isso não vai resolver o problema também, porque se eu ficar só desviando, eu estou perdendo. Quem fica só defendendo está perdendo. Eu estou reagindo a algo que ele faz. Em algum momento a minha agilidade não vai ser o suficiente e ele vai me acertar de outra forma. Então eu preciso contra-atacar e fazer ele perceber que ele cometeu um erro na hora que ele tentou me agredir. Então numa situação real, eu quero que seja minha vez e acabou. Eu não vou dar brecha para ele, pra gente, eu tento fazer um golpe, ele defende, ele tenta fazer um golpe. Isso não é esporte, né? Não é assim que vai funcionar. Alguém vai ter essa vantagem e eu quero que seja eu. E se eu não tive o primeiro golpe, eu quero proteger e imediatamente contra-atacar. Eu posso ter que lidar com outros parceiros que ele tem ali, então eu não quero perder tempo com ele. Vai ser minha vez, acabou, trouxe pro chão, ele caiu, eu vou fugir, eu vou procurar ajuda, eu vou proteger quem está comigo. Movimentação simples que dá para praticar em casa. Eu tô ali, o cara segurou, levanta a guarda e acerta, joelhada. Passo simples que a gente pode aplicar numa situação de rua. Então no método Survive eu vou te ensinar como montar o teu currículo de combate personalizado. Existem algumas movimentações e alguns golpes que você pode optar numa situação que fiquem mais fáceis para você fazer. Então certas pessoas vão ter facilidades para fazer uma determinada movimentação ou alguns certos golpes ali para eu poder praticar só o que realmente eu acredite que funciona, que eu acho mais fácil de fazer. O que vai diminuir bastante também o meu tempo de resposta numa situação real. Então são 4 áreas principais que eu vou utilizar para construir o meu currículo de combate personalizado. Então a primeira, que é a visão crítica, eu vou aprender como analisar alguns pontos, alguns sinais específicos em alguém suspeito. Então eu estou caminhando na rua, eu vi alguém suspeito ali, aquele cara está com uma atitude meio estranha, eu consigo observar alguns pontos, alguns sinais que ele demonstra que vão me definir se eu preciso tomar alguma atitude ou não. Então eu consigo perceber, se eu fizer um levantamento de 2 ou mais daqueles sinais que estão ali, eu consigo ou me preparar para me defender, ou de repente procurar outro caminho, pegar
outra rua para não ter que passar por ali, né? De repente é mais de um agressor, porque eu consegui fazer o levantamento dessa situação através da identificação desses sinais. Outra coisa que você vai aprender também nessa parte da visão crítica é como identificar formas de eu aproveitar o ambiente naquela situação de combate. Então, o que eu posso utilizar daquele ambiente que está ali para poder me defender. Na segunda parte, que é a que eu chamo de guarda oculta, eu te ensino algumas opções de guarda oculta que você vai optar qual que fica mais natural para você, para se posicionar de forma onde eu vou ter uma vantagem para atacar ou me defender de um adversário sem que ele perceba. Então eu quero conseguir causar o efeito surpresa, onde ele não está esperando o meu ataque, é onde ele não está esperando a minha defesa. E através dessas opções que eu tenho, eu vou escolher qual que fica mais natural para mim, qual que fica mais natural com a minha personalidade, o que torna mais difícil ainda do adversário perceber. Então eu não quero em momento nenhum dar o indício para o adversário de que eu estou pronto para lutar. Então, se eu fizer uma guarda como essa aqui, que a gente vê em algumas lutas por aí, tá aqui, enfim, eu estou dando o sinal para o adversário de que eu estou preparado para lutar, de que eu sei lutar e estou permitindo ele se posicionar para o combate também. Então eu quero aproveitar com a guarda oculta, pegar o adversário de surpresa. Na próxima área, onde eu chamo dos golpes primitivos, eu dei esse nome justamente porque são golpes instintivos para eu fazer. Então não adianta eu ficar anos e anos praticando uma movimentação e golpes muito detalhistas que eu preciso acertar num nervo X, num ponto Y. Isso não vai adiantar na vida real. A adrenalina bate, eu não consigo fazer um movimento muito específico. É a mesma coisa que eu tentar botar uma linha na agulha se tem um Rottweiler vindo querendo me morder, vindo para cima de mim. Eu não consigo. Então a adrenalina não vai permitir eu fazer um movimento muito específico. E a mesma coisa na hora que eu preciso me defender numa situação real. Eu preciso de movimentos instintivos. O que quer dizer instintivos? Que são amplos, são fáceis de eu aplicar. Se eu vou fazer um golpe com a palma da mão, vou fazer uma cotovelada, eu não quero pegar exatamente no ponto X ou Y. Eu quero um movimento que o meu instinto me ajude a fazer aquele movimento numa situação de agressão. Como eu não vou conseguir ficar calmo, respirar fundo e fazer uma movimentação zen, eu vou precisar lidar com a adrenalina e com aquela raiva que eu vou estar sentindo, eu quero aproveitar ela para conseguir desenvolver um golpe potente, o mais potente possível, para resolver aquele problema. Então aqui também o aluno vai passar por todos os golpes, vai aprender todos e vai escolher os principais para ele utilizar numa sequência de combate. E a próxima área é o que eu chamo de técnica de atalho. Por que é uma técnica de atalho? Porque são maneiras de eu resolver problemas específicos, como por exemplo, o cara veio e me pegou no mata-leão, ou ele está me segurando na camisa, que nem eu comentei antes, ou ele veio segurar minhas pernas, ou ele veio com um pedaço de pau para me acertar na cabeça, ele veio com uma faca. Então várias formas que eu posso resolver um determinado problema, tá? Então eu quero resolver aquele problema da maneira mais rápida possível, por isso que eu chamo de técnica de atalho. Então não tem por que eu querer fazer uma movimentação, uma torção, enquanto eu posso resolver aquele problema acertando o adversário no testículo, por exemplo. Então eu não preciso fazer algo muito elaborado, se eu posso acertar o adversário nos olhos e resolver aquele problema, contra-atacar, ter que lidar com outro adversário que é parceiro dele. Então eu quero um atalho para resolver o problema de forma rápida. E por que esse método é tão eficiente? Porque não adianta tentar aprender 1000 técnicas diferentes, assim como a gente vê em outras práticas por aí, porque primeiro que nenhum ser humano vai saber de cor 1000 movimentações, 1000 técnicas diferentes. Segundo, o que é muito comum é o pessoal aprender 5, 6 técnicas para uma mesma situação. Então aqui onde o adversário me segurou pela camisa, se eu sei 5 ou 6 técnicas diferentes, eu vou ter que escolher qual delas que eu vou utilizar numa situação de combate, uma situação real onde minha vida está em risco. E eu não quero isso, eu quero um tempo de resposta curto, eu quero que a hora que o cara me segurou, a hora que o cara veio tentar fazer alguma coisa, ou que ele me pegou no mata-leão, eu quero saber uma técnica, a melhor possível, para resolver aquele problema. Então para você que está interessado em saber como se inscrever e aprender esse método, eu vou te explicar basicamente como é que funciona a área de membros. Quem se tornar aluno vai ter acesso a mais de 100 aulas sobre os golpes e as técnicas que eu comentei agora. Vai ter também acesso à área de suporte, onde eu explico como que você pode tirar dúvidas e entrar em contato. Vai ter acesso também a quais os equipamentos mínimos que você precisa para conseguir praticar, né? Como praticar se estiver sozinho, se tiver alguém para praticar com você. Eu explico também qual que é o caminho que você precisa seguir para conseguir montar o seu currículo de combate. E explico também como que você pode praticar uma situação o mais próximo da realidade possível, com equipamento de segurança, sem correr risco, mas que seja o mais próximo do que vai acontecer numa situação de rua. Então, além desse conteúdo que eu comentei, você ainda vai ter acesso ao meu módulo bônus de como improvisar com objetos comuns. Então, objetos que de repente você pode estar carregando, como uma caneta, a chave de casa, uma lanterna, um guarda-chuva, até mesmo uma mochila, como que você pode utilizar isso para se defender numa situação real. Outro módulo bônus que você também vai ter acesso é de como se defender de múltiplos agressores. Então, como que você precisa se posicionar numa situação
onde tem mais de um adversário, para conseguir enfrentar um adversário de cada vez. Se você se matriculasse hoje numa arte marcial comum aí da sua região, por exemplo, provavelmente você ia gastar em torno de uns R$1.000 por ano com mensalidade e ia precisar em torno de uns 10 anos aí para conseguir chegar numa faixa preta, para aprender todas as técnicas daquela arte marcial. E provavelmente essas técnicas nem funcionariam ainda numa situação de rua. Seriam técnicas mais filosóficas ou que não estão considerando a adrenalina numa situação real. Ou seja, você ia investir 10 anos da sua vida praticando e ainda gastar em torno de uns R$10.000 ao longo desses anos todos. Então, se você tiver interesse em aprender esse método e investir num valor muito menor do que esse que eu comentei ali em cima, pode clicar aqui embaixo para se inscrever e ter acesso à primeira aula que vai te colocar no caminho necessário para você conseguir montar o seu currículo de combate e conseguir se proteger de qualquer tipo de adversário numa situação de rua. Então, se você ainda tiver com alguma dúvida, você tem 7 dias de garantia para poder acessar o método, conhecer, dar uma olhadinha nas aulas, se você acha que realmente é um conteúdo interessante e se você, por algum motivo, quiser o dinheiro de volta, dentro desse período de 7 dias, a oportunidade de conseguir receber todo o dinheiro de volta sem precisar justificar nem nada. Além disso, eu vou te oferecer ainda mais uma garantia que durante o período de 30 dias, a partir do momento da compra do curso, se você acreditar que alguma técnica não funciona, você pode gravar um vídeo mostrando para mim que aprendeu a técnica, que eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda mais R$50 no meu bolso. Essa é a confiança que eu tenho no conteúdo que eu passo para os meus alunos e que eu já vim ensinando pessoas ao longo desses anos. Então clica aqui embaixo para poder fazer a tua inscrição. Por hoje é isso aí, valeu e até a próxima.